Salve a Maria Santíssima, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de evangelização. Pessoal, hoje vamos estar trabalhando com o tema Católico adora imagens. Vamos estar vendo isso aqui dentro da Sagrada Escritura. Mas antes, deixa aqui, se inscreve aqui no canal Doutrina Católica Jean de Maria. Deixa a sua curtida. Quando você deixa a sua curtida, você mostra para o YouTube que esse vídeo ele tem uma serventia. Você potencializa essa publicação para que mais pessoas possam ver. Então você também prega e evangeliza quando você deixa simplesmente a sua curtida. Deixa aqui do lado da sua curtida, deixe seu comentário. Sobre especificamente o comentário, eu queria convidar a cada pessoa a ter total caridade, respeito e humildade nos comentários. Né? Aqui é um vídeo de evangelização para cristão católico, não é um vídeo para debate, não é um vídeo para discussão, é um vídeo para esclarecimento católico. Qualquer outra pessoa que vier fazer um comentário que possa fazer com caridade e respeito, porque quem respeita é respeitado em nome de Jesus. Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia. Vamos começar hoje com a Sagrada Escritura, né? Você que está com sua Bíblia, abra lá em Êxodo, no capítulo 20, para que te possa estar dando continuidade para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Êxodo capítulo 20 diz assim: não fará para ti escultura nem figura alguma do que está acima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrará diante dele, não lhe prestará culto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que Deus fala assim: farei o homem a minha imagem e semelhança. Então, para começar, estamos aí vendo que nós somos a imagem modelada pelo próprio Deus e semelhança de Deus. Quando olhamos ali para a Sagrada Escritura, Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2, nós vemos que Deus estava com José em tudo que ele fazia. Especificamente, José vai dar abertura a esse vídeo. José é aquele homem ali que nós sabemos a história dele com base na Bíblia, com base na Sagrada Escritura. José ali que foi ali, teve um sonho profético, e esse sonho de José, ele viu o sol, a lua e as estrelas prostrando-se para José. Estamos aí vendo na Bíblia, prostrando-se para José. Os irmãos de José ali, que ficou com muita raiva de José, né? Então armaram uma cilada, venderam José como escravo e José foi parar no Egito. Com base na Sagrada Escritura, nós sabemos dessa verdade de fé. José ali, quando chegou ao Egito, ali chegou como escravo e logo foi administrado o faraó para governar o Egito. Nós sabemos que houve uma fome predominante naquela época, então os irmãos de José vai até José. Então quando o irmão de José vai até José, o reconhece, José traz sua família para o Egito e todo o povo hebreu, o povo de Deus, ali o povo, ali ele começa ali se multiplicar e ver no Egito. Quando ali um novo faraó, ele é ordenado, ele começa a governar o Egito, então ele começa a escravizar o povo do Egito. Nós vemos então ali em Êxodo no capítulo 3, ali quando Moisés ele está no Egito, Moisés que foi escolhido por Deus para libertar seu povo, Moisés que foi escolhido por Deus ali para levar o povo a uma libertação. Em Êxodo no capítulo 3, Moisés tem uma experiência com Deus, Moisés vê uma sarça que queima e não se consome. Nós sabemos também a história de Moisés é ali que leva as 10 pragas para o Egito, Moisés que liberta o povo do Egito, Moisés que atravessa juntamente com o povo a travessia do Mar Vermelho, Moisés que sobe o Monte Horebe, Moisés que tem um diálogo com Deus, Deus ali traz para Moisés para educar o povo na fé. E quando ali Moisés, ele é orientado por Deus a educar o povo na fé, nós passamos agora por essa leitura de Êxodo no capítulo 20, que fala: não fará para ti imagem nenhuma. E quando Deus fala para não fazer imagem nenhuma, Deus está falando especificamente para este povo. Esse povo que vivia no Egito, esse povo ali que se afastou dos princípios de Deus, esse povo ali que foi se contaminando com a idolatria. O povo do Egito, o Egito que é conhecido como a civilização mais antiga do mundo, o Egito ali que adorava cerca de 700 mil deuses. Então havia um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para o vento, um Deus para a terra, esse que cultuava esses deuses.
o povo de Deus, o povo hebreu de Deus, ele foi contaminado com essas mentalidades, foi se afastando do verdadeiro culto e adoração ao Deus Criador de todas as coisas, Deus Trindade. Amém? Então, quando se fala ali em Êxodo, no capítulo 20, está falando especificamente do povo do Egito, o povo que mesmo ali sendo libertado por Deus, foi difícil largar ali o culto, a idolatria, as imagens, que ali considerava aquela imagem como o seu próprio Deus, bem diferente aqui da doutrina católica, que a gente vai continuando a compreender no decorrer desse vídeo. O próprio Deus ali em Êxodo 20 que proíbe imagem é o próprio Deus que manda fazer imagem. Nós olhamos ali para Números. Você pode pegar a sua Bíblia e começar aí a marcar e catequizar e acompanhar Números no capítulo 21. No versículo 8 vai dizer que houve uma praga de serpente no deserto. Deus ali recorre a Moisés, Moisés como seu mediador, Moisés como seu intercessor. Moisés vai a Deus, Deus ordena a Moisés que modele uma serpente, uma imagem de uma serpente, e ergue aquela serpente. As pessoas que foram ali picadas pela serpente, automaticamente, ao olhar para aquela imagem, as pessoas são curadas. Nós olhamos ali para Êxodo, no capítulo 25, no versículo 18, nós vemos que Deus manda criar imagem ali referente à Arca da Aliança. Nós vemos em Ezequiel, ali em Êxodo, no capítulo 37, no versículo 7, nós vemos que Deus manda fazer imagem. E as imagens especificamente da Arca da Aliança, onde Deus vai ali em Ezequiel capítulo 37, no versículo 7, vai dar a especificação dos querubins que fica ali em cima da Arca da Aliança. São imagens de querubins. Deus manda criar imagem. Em outras passagens bíblicas você vê até imagens de animais, imagens de bois, imagens de animais ali ao redor da Arca da Aliança. Nós vemos também ali no profeta Ezequiel, no capítulo 41, nós vemos que Deus ele manda fazer imagens. Deus ele vai descrevendo como quer as suas imagens. Então em diversas passagens bíblicas nós vemos que o próprio Deus manda construir imagem. Eu tenho algumas passagens bíblicas aqui, né? Deus manda construir imagem, Deus manda modelar a imagem e ficar muito prático para cada um de nós. Então aqui temos duas realidades para que a gente possa compreender. Deus proíbe ídolos, que vem idolatria, vem de ídolos, idolatrar ídolos, e Deus ali ele permite ícones. Temos aqui duas realidades, uma Deus permite, outra Deus proíbe. Deus proíbe o ídolos. O que é ídolos? Ídolos é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar do meu coração, tudo aquilo que ocupa o centro do meu ser, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, que é por ordem, por graça e também por obrigação a Deus. O primeiro lugar da minha vida, o primeiro lugar do meu centro do meu ser pertence a Deus. Se algo ocupa aquele lugar, deixou ali entrar a idolatria no seu coração. Então idolatria é aquilo que ocupa o lugar de Deus. E ícone é aquilo que me aponta para Deus. Ou seja, o que é que temos aqui, por exemplo, de idolatria? Idolatria é quando uma pessoa, ela ali, somos convidados a ir para a academia, somos convidados a cuidar do nosso corpo, somos convidados a cuidar da nossa saúde, mas quando há um desequilíbrio psicológico, desequilíbrio na busca da fisionomia do corpo, da beleza do corpo, ali tirando Deus do centro, tirando Deus do primeiro lugar, não mais tendo tempo para Deus, não mais buscando a Deus, não mais lendo a Sagrada Escritura, rezando, buscando confissão, buscando missa. Quando aquele desejo para a academia ela ultrapassa o lugar de Deus, por exemplo, temos aí o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2182, que diz que aquele que falta a missa no dia de domingo se encontra em pecado grave. Quando você deixa de ir para uma missa para ir para a academia, você comete idolatria. Porque o dia de domingo foi um dia para adorar a Jesus. Jesus se faz vivo na Eucaristia. Evangelho de São João, no capítulo 6, de 48 a 55. Jesus faz vivo na Eucaristia. Quando você deixa de adorar a Deus para ir para qualquer outro lugar, uma praia, aqui temos exemplo de idolatria. O que é? Temos também, por exemplo, de idolatria, o dinheiro. Quando o dinheiro ele ocupa o lugar de seu Deus, quando você deixa de buscar a Deus, quando o dinheiro toma a sua mente, ele se torna a coisa mais importante para a sua vida e você já não pensa em Deus, não busca a Deus, o dinheiro também é um exemplo de idolatria. Tem explicações mais profundas, mas aqui eu vou tentar ser um pouquinho rápido e discreto. E o que é ícone? Ícone é aquilo que me aponta para Deus, é uma janela para Deus. Tudo aquilo que me aproxima de Deus é um ícone. Tudo aquilo que
ocupa o lugar de Deus é idolatria. Então vemos aqui claramente que Deus proíbe a idolatria, algo que ocupa o seu lugar. Mas o ícone Deus permite. O que é o ícone? Ícones temos aqui, por exemplo, as próprias imagens que Deus manda construir para a sua finalidade. Então foi descrito aqui Números no capítulo 29, no versículo 8. Vemos Ezequiel, capítulo 37, no versículo 7. Vemos ali profeta Êxodo também no capítulo 25. Não, Êxodo no capítulo 37, no versículo 7, e Êxodo no capítulo 25, no versículo 18, profeta Ezequiel no capítulo 41, nós vemos também detalhes. Então aí diversas passagens bíblicas onde vemos aí exemplos onde Deus se serve com seus ícones. Na ponta da Arca da Aliança nós vemos ali duas imagens de querubins, que é uma mandada feita pelo próprio Deus, e temos aí esse bom exemplo. Então ícone é aquilo que me aponta para Deus. Me dá um exemplo de ícone, Jean, agora mesmo. Ícone é aquilo que me aponta para Deus. Então tudo aquilo que me faz lembrar a Deus, me apontar para Deus, nós vemos um ícone. Aqui atrás vimos logo um exemplo muito claro de Santa Dulce dos Pobres. Quem foi Santa Dulce dos Pobres? Muitos conheceram particularmente a história de Santa Dulce. Dulce, que foi uma mulher que ali se consumiu pela caridade, se consumiu pelo amor aos pobres, se consumiu sua vida para a edificação do reino de Deus com a caridade. Era ali que a igreja, ao falecer a igreja, reconheceu aquela mulher como um exemplo de santidade. Então quando olhamos para aquela imagem ali, nós não vemos ela como um Deus, mas vemos alguém que nos aproxima de Deus, uma pessoa que se consumiu por amor a Deus. Então temos aí o exemplo de Santa Dulce. Quando olhamos para a imagem de Santo Antônio de Pádua, né? Alguns conhecem como Santo Antônio de Lisboa. Qual é a imagem de Santo Antônio de Pádua? Um homem com hábito marrom, que é um hábito franciscano, com a Bíblia na mão e uma criança. O hábito franciscano vai, obviamente, pelo nome a gente entende que ele foi um homem da ordem franciscana. Então ali a Bíblia na mão significa que ele era o doutor evangélico. Santo Antônio de Pádua, diz os historiadores da sua época, que se todas as Bíblias acabassem, ele escreveria uma de cor. Que ele, Santo Antônio, sabia a Bíblia de cor. Então a Bíblia é um significado daquilo que significa Santo Antônio de Pádua, da vida de Santo Antônio de Pádua. Então a imagem, de certa maneira, ela é uma catequese. Quando olhamos para a imagem de Santa Luzia, nós vemos uma mulher com a imagem com 2 olhos no prato. A vida de Santa Luzia passa por aquela catequese naquela imagem. Ao olhar para aquela imagem, eu vou entender o que foi a vida de Santa Luzia. O que foi Santa Luzia? Santa Luzia foi uma mulher que se apaixonou pela vida de Jesus, se apaixonou por Jesus e decidiu ali viver o celibatário. Uma pessoa ali que tenta ali exulpar de Santa Luzia, ali vaza seus olhos. Nós vemos também a imagem também de Santa Bárbara que se apaixonou, que era uma mulher pagã, conheceu a história de Jesus, se dedicou a viver o celibatário para Jesus. A masmorra nas pernas de Santa Bárbara significa o lugar onde ela ficou presa por diversos dias pelo seu pai para desistir da ideia de Jesus Cristo e se casar. Ela não, ela quis se manter perseverante e fiel a Jesus Cristo. Então olhamos para a imagem de Santa Bárbara, vemos uma catequese da sua vida. Ao olhar para Santa Bárbara, vemos ali a masmorra, e a masmorra foi o lugar que ela ficou presa, onde ela não desistiu de amor por Deus. Santa Bárbara ali, que perdeu seu pescoço, que perdeu sua vida, foi decapitada, mas não desistiu de amor de Jesus Cristo. Então nós vemos a catequese na imagem. Né? Então ali olhamos para diversas imagens. Então a Igreja Católica, ela é totalmente rodeada de diversos tipos de imagens de santos, onde a igreja vê pessoas que são janela para Deus, exemplos para Deus, pessoas que não apontam para Deus com a sua vida. Ao olhar para aquela imagem de Dulce, eu lembro que eu preciso arder na caridade, porque diz a Sagrada Escritura ali, em 1 Pedro no capítulo 4, no versículo 8, que diz que a caridade cobre a multidão de pecado. Então, ao olhar para Santa Dulce, eu lembro da Sagrada Escritura, que essa passagem que eu tenho que ter caridade com meu irmão, tem que ter amor pelo meu irmão. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo seguinte, São Paulo vai explicar: acima de tudo o amor, acima de tudo a caridade como o próximo, né? Mas você pode dizer: não, Jean, mas vocês também se prostram perante a imagem. Eu separei aqui umas passagens muito importantes. Algumas pessoas se baseiam ali em Apocalipse, quando João vai ali se prostrar para o anjo disse para não se prostrar a João, mas também ali é só uma questão de interpretação. Ali quando olhamos para Gênesis no capítulo 17, 18, nós vemos que ao horário de meio-dia 3 anjos se aparecem a Abraão. Abraão, ele se prostra para aqueles anjos. Jacó, ele se prostra diante de Esaú 7 vezes. A família inteira de Jacó, ela se prostra diante de Esaú. Abigail se prostra diante de Davi.
Salomão se prostra diante de Betsadeia, sua mãe. Eliseu se prostra diante de Elias. Os filhos dos profetas se prostram diante para Eliseu. Isto é o culto de idolia. É um culto de veneração, culto de respeito. E a total adoração nós reservamos para Deus, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós compreendemos aquela passagem de Atos dos Apóstolos ali, no capítulo 4, no versículo 12, que diz que nenhum outro se dará a salvação se não for pelo nome de Jesus. Né? Então nós vemos ali Atos dos Apóstolos, Pedro dizer essa verdade de fé. Não há salvação a nenhum outro se não for pelo nome de Jesus. Claro que sim. Os santos não são Deus, nem ocupam lugar, nem disputam lugar com Deus. Pelo contrário, os santos, a igreja acredita que ali, por ser santo, ele alcançou a salvação, estão glorificando a Deus. Estão glorificando em Deus. Então, aqui nós temos a verdade de fé. E o que é que o catecismo na igreja fala sobre essa verdade? O catecismo vai dizer aqui, Catecismo na Igreja, palavra 2129. O mandamento divino inclui a proibição de toda a representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: no dia que o Senhor vos falou no meio do homem, no meio do fogo, no Horebe, não viste figura alguma? Guardai-vos de corromper-vos, fazendo figura de ídolo de qualquer tipo. Deuteronômio capítulo 4, 15 e 16. Pronto. Aqui uma passagem, outra importante. Catecismo da Igreja Católica, palavra 2130 diz: no entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou e permitiu a instituição de imagem que simbolicamente conduzisse à salvação, operando pelo Verbo encarnado, como a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Então, a igreja entende que desde o tempo antigo, Deus ordenou a instituição de imagem. Deus ordenou simbolicamente que construísse imagem. Né? Então aqui, foi-se fundamentado no mistério do Verbo encarnado, que é o sétimo concílio ecumênico em Nicéia, em 787, justifica contra os iconoclastas, o culto ao ícone, ou de Cristo também, a mãe de Deus, dos anjos do santo. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia de imagem. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2132. O culto ao cristão à imagem não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe o ídolo. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ele representa, a quem venera. Uma imagem venera a realidade nela produzida. Ou seja, na imagem veneramos aquilo que ela representa. O que é que eu venero Santo Antônio? Um homem guerreiro, um homem que se buscou, se consumiu por amor a Deus. Então vemos um homem que meditava, que mergulhava na Bíblia. Automaticamente, ao olhar para a imagem de Santo Antônio, eu tenho que sentir sede, eu tenho desejo de investigar a Sagrada Escritura, inaugurar a Bíblia. Então, espero ter te ajudado com diversa catequese. Que Deus te abençoe. Salve Maria. Forte abraço.